O Brasil que queremos. Durante a nossa jornada, mergulhamos na democracia, no combate à corrupção e na Lava Jato, nas reformas e no poder do voto. Temas fundamentais para a gente entender o que quer do futuro. Agora, vamos mergulhar numa última reflexão? A bandeira do Brasil atual foi criada em 1822 para marcar o fim do Império e o início da República no país. Em 2022, a gente comemora 200 anos da nova bandeira, questionando o verdadeiro significado de ordem e progresso. O lema tem inspiração em uma frase do filósofo Auguste Comte que diz: "O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim." A filosofia positivista de Auguste Comte acreditava que a sociedade deveria promover o bem-estar através da ciência, com a separação oficial entre o Estado e a Igreja. Esse era o progresso ideal. Mas o que vemos hoje é o uso da bandeira do Brasil para fins totalmente diferentes da sua criação. Algumas linhas ideológicas e políticas se apossaram da bandeira que deveria ser de todos nós para representar apenas alguns interesses. A ordem e o progresso acabaram virando palavras esquecidas no fundo de um armário empoeirado, o que vai contra o próprio significado delas. Mas você já deve ter reparado que as coisas demoram a progredir no Brasil. A escravidão, por exemplo, durou mais de 300 anos até ser abolida. E ainda assim, sobraram muitos resquícios de desigualdade que reverberam até hoje. Isso porque a escravidão foi proibida, mas ninguém se importou com a continuação da história daquelas pessoas. Será que a cada problema ou injustiça que surgir, a gente vai ter que esperar 300 anos para que algo seja resolvido apenas parcialmente? É aí que entra o Podemos. Somos um partido que, assim como você, cansou de esperar séculos pelas mudanças. Para nós, a transformação social e política tem que acontecer agora. Um Brasil mais justo para todos é caso de emergência, e só os valores de transparência política, participação popular e democracia vão conseguir resultados de verdade. Mas qual é o primeiro passo para as mudanças saírem do papel? Olha, primeiro é necessário fazer um breve passeio pela história. Entendendo o passado, a gente muda o presente. Você já ouviu falar que o racismo, o machismo e outras formas de preconceito são um problema estrutural? Pois é, esse termo estrutural quer dizer que as diversas formas de domínio são construídas. Não é da noite para o dia que nasce uma pessoa preconceituosa. A construção vem de séculos e até milênios. Costumes que se enraizam na nossa história. Quer ver um exemplo? Na Idade Média, havia uma relação de dominação entre o europeu e outros povos. O racismo e o ódio ao estrangeiro cresceram junto com as guerras e disputas territoriais. Os artistas da época também não tinham liberdade de falar sobre fome, guerra e doenças. Só podiam retratar a família e a Igreja Católica em suas obras. Já na Idade Moderna, que substituiu o período medieval, o que justificava o domínio de um povo sobre o outro eram as relações econômicas. O modo de organização social passou a ser o capitalismo. Os europeus se estabeleceram como um povo superior e consideravam que todas as outras culturas deveriam ser apagadas e substituídas pelo seu modo de pensar. Eles exploravam pessoas e matérias-primas de outras nações sob a justificativa de que estavam melhorando as outras culturas. Foi o que aconteceu no Brasil, por exemplo. Após a chegada dos portugueses no ano de 1500, mais de 70% dos povos indígenas desapareceram. A história do Brasil seria diferente se não tivéssemos virado uma colônia para servir outro povo. E muitas das nossas crenças e opiniões também seriam outras. Afinal, a gente cresceu aprendendo que um povo deve dominar o outro. Está tão enraizado na sociedade que alguns nem questionam as desigualdades. O Brasil do futuro é justamente o oposto disso. O país que queremos é o lugar que questiona as velhas estruturas. Um lugar com pessoas que nasceram dentro de um modelo de sociedade, mas que não se conformam com isso. Você já parou para pensar em quem está nos representando? Não parecem ser cópias e mais cópias do mesmo tipo de pensamento? A gente acredita que a diversidade de vozes e opiniões na Câmara e no Senado são a primeira etapa da transformação que vai romper antigas estruturas. Isso aí tem nome, chama representatividade, que na prática é o povo se ver representado por alguém como ele. Por exemplo, quando uma mulher vê outra em um cargo político, imediatamente se sente representada por compartilhar uma vivência parecida.
Só que, infelizmente, a representatividade das mulheres ainda está muito baixa. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, das 513 cadeiras, só 15% são ocupadas por mulheres. Já as pessoas negras representam somente 4,09% das 513 cadeiras, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos mudar esse cenário? Quanto mais diversidade, mais igualitário é o mundo. E a gente falou de tudo isso para mostrar que o Brasil que queremos é justo, democrático e participativo. É um país onde a voz do trabalhador tem o mesmo valor do empresário, onde os políticos são julgados como pessoas comuns, onde mulheres, negros, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência passam a ser ouvidas e respeitadas, onde saúde, segurança, emprego e educação não são apenas promessas de governo. Um país com uma juventude politicamente engajada, uma sociedade feita por todos e para todos. Um lugar onde o lema de ordem e progresso não é só um detalhe na bandeira, é um compromisso. E está nas suas mãos. Aproveite o ano de eleição para escolher as pessoas que vão transformar o Brasil no país que queremos. É hora de voltar à superfície com muito mais conhecimento. Encerramos a primeira temporada, mas o mergulho não acaba aqui. Continue acompanhando nossos conteúdos para aprender mais sobre o universo da política.